mais um episódio do nosso Talk Pharma. Eu sou a Giovana, petiana do quinto período. E eu sou Luísa Naftali, do quinto período também. E hoje vamos trazer começar um episódio muito importante, que é do bloco de alimentos, que é muito importante, que é um dos blocos que o farmacêutico pode atuar também. E para isso a gente trouxe o nosso convidado, Wanderson Gabriel Torres, que é farmacêutico também, formado pela UFAM, e também atualmente é doutorando direto pelo Programa de Alimentos e Nutrição e Engenharia de Alimentos da Unesp. O restante eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Boa tarde, meninas. Boa noite, né, na verdade. Como as meninas apresentaram, né, eu sou doutorando direto pelo Programa de Pós-Graduação em Alimentos, Nutrição e Engenharia de Alimentos da Unesp. Gostaria de agradecer a oportunidade que me foi concedida, a Giovana, a Odoísa. Quero agradecer também a professora tutora do programa, a doutora Fernanda Guilhom Simplício, por estar elevando o programa de educação tutorial ao próximo nível, a um próximo patamar, que sem dúvidas essas rodas de conversas explicando a atuação do farmacêutico, seja na área de alimentos, seja na área de cosméticos, seja na área de indústria, é de extrema importância. Então, eu sou suspeito para falar, né, porque eu sou farmacêutico, atuo na área de alimentos, então na Unesp eu faço doutorado direto, que é quando você pula o mestrado. Lá eu trabalho com a microbiota intestinal, a utilização de extratos amazônicos para modular a microbiota. E a microbiota a gente costuma dizer que é o segundo cérebro. Então, existem doenças associadas à microbiota, e como é que esses extratos amazônicos, essas frutas amazônicas, elas conseguem modular a microbiota humana, até prevenir também doenças neurodegenerativas como Alzheimer, prevenir doenças da alma como ansiedade, depressão. Então, tudo está relacionado à microbiota, e os nossos alimentos conseguem modular a microbiota humana. Então, esse trabalho eu desenvolvo na Unesp, e aqui em Manaus, como eu ainda estou por aqui, né, eu estou trabalhando atualmente no Centro de Bionegócios da Amazônia. Então, lá eu também sou pesquisador na área de alimentos. Então, a gente também trabalha lá com o desenvolvimento de produtos amazônicos. Então, a gente tem um produto, a gente tem a ideia, e aí a gente parte do zero até conseguir vender o produto e ele chegar na prateleira. Então, a área de alimentos, na minha opinião, ela é de extrema importância, ela é fundamental. Vejo que é um pouco negligenciada pelos alunos, né? Durante a graduação. Ai, alimentos não. Ai, não quero alimentos. Ai, alimentos. E, gente, alimentos, não desmerecendo as outras áreas do farmacêutico, mas alimentos, na minha opinião, ela tem uma importância fundamental. Então, até trago esse apelo, né, para os alunos que estão assistindo e ouvindo se interessarem pela área de alimentos. Eu sei que o carro-chefe do farmacêutico é medicamentos, mas não menosprezem a importância da área alimentícia, a importância da segurança alimentar, não só no Brasil, mas no mundo. Então, eu agradeço, né? É muito lindo e muito nobre poder vir falar de alimentos aqui com vocês. E é uma área que o pessoal fora da farmácia, né, fora da graduação, nem sabe, né, que o farmacêutico pode atuar. Então, Vanessa, a gente queria inicialmente que você falasse um pouco da atuação, né? Você já começou falando um pouco mais da atuação e do panorama, assim, das perspectivas da indústria de alimentos, né? Que é o nosso tema, para o farmacêutico. Tá. Bom, a atuação do farmacêutico na área de alimentos, ela é diversa. Ela vai desde a produção de um alimento até a parte do controle de qualidade, até a parte de vigilância desse alimento. Então, assim como existem diversas etapas para a gente poder aprovar um medicamento e que ele seja comercializado nas drogarias, com o alimento não é diferente. Existem diversas etapas em que você precisa seguir legislação, precisa seguir padrões de mínimos de qualidade, de segurança, microbiológico, físico-químico, para que aquele alimento ele seja aprovado e seja hoje utilizado aí nas prateleiras. E quando a gente fala, né, de panorama geral da área de alimentos, né, das indústrias de alimentos e bebidas, o Brasil, atualmente, segundo dados, né, da Associação Brasileira de Alimentos e Bebidas, ele movimenta mais ou menos de 10% a 11% do PIB nacional. Isso a indústria de alimentos. Então, você vê a importância da indústria de alimentos nacional, e também o Brasil ele é o maior exportador, na verdade, ele é o primeiro exportador em relação a suco de laranja e açúcar no Brasil. Então, o Brasil, ele abastece aí para 190 nações mundiais. Então, a gente vê a importância do Brasil, até porque a gente tem aí uma grande biodiversidade brasileira. Então, existem diversos frutos aqui que ainda não foram estudados, não foram explorados, não foram elucidados, a sua elucidação química, físico-química, a sua elucidação molecular.
Então, a gente vê a importância desses alimentos em relação à nutrição das populações mais carentes e em relação à importação e à exportação. Então, a gente vê a importância do Brasil como um todo. Então, às vezes, a gente pensa que é só Estados Unidos, são só as grandes nações. Mas o Brasil, em relação à indústria de alimentos e bebidas, tem um papel fundamental, mundial e nacional. Até porque movimenta, né? 12% do nosso PIB nacional não é pouca coisa, né? Agora, uma curiosidade mais minha, assim. Como tu decidiu, né, no meio da tua graduação, tu decidiu, quero alimentos? Olha, boa pergunta. Durante a graduação, o meu primeiro PIBIC, né? Que a gente sabe que a gente tem que fazer PIBIC, né? Na minha época da graduação, eu era obrigado a fazer o PIBIC para poder formar. Hoje em dia, mudou o currículo, né? Tem onde eu sei tá mais maleável. Mas eu tinha que fazer um PIBIC. E aí, tudo começa a dar oportunidade. E aí, me foi dada a oportunidade de trabalhar com PIBIC no LACEN, aqui no Laboratório de Saúde Pública, na área de microbiologia de alimentos. Então, eu ia para os portos daqui do centro e coletava... Primeiro PIBIC. Coletava a água de embarcação, fazia toda a questão microbiológica e verificava se havia contaminação. Porque a ideia do projeto era... As populações estão viajando para o interior através de tripulação, através de barcos. Só que o que aconteceu? Teve um surto diarreico. O que aconteceu? Será que os tripulantes, por que eles tiveram essa diarreia? Será que quem está ali fornecendo os alimentos para essa tripulação, a água, não está fazendo a má utilização desses alimentos, dessa água, está tendo um tratamento adequado? E aí nasceu a ideia de fazer esse PIBIC. E aí nós descobrimos que alguns donos das embarcações captavam a água diretamente do rio, não faziam o tratamento diretamente do rio, lavavam o prato, talher com a água do rio mesmo, e aí a gente sabe que existem micro-organismos que conseguem se aderir a pratos, a talheres, né? Existem ali um mecanismo microbiológico, e aí a pessoa ia lá, comia, né, o feijão, bebia água, estava contaminado. Então foi a primeira oportunidade que eu tive na microbiologia de alimentos, me apaixonei desde aí com a microbiologia de alimentos, mas como aluno eu quis me desafiar, falei, não, eu quero sair um pouco de alimentos e quero ver o que há na outra área do farmacêutico. Fui trabalhar com inteligência artificial, banco de dados, trabalhei com Stata, linguagem R, linguagem Python. E aí eu falei, não é isso que eu quero, eu sou de alimentos. E voltei, né, para a área de alimentos e fiz 4 PIBICs. Ao total eu fiz 5 PIBICs, e aí o restante dos PIBICs foi na área de alimentos. Então vim trabalhar com a professora Ariane Mendonça Kluskowski, que é lá da farmácia, né? Trabalhei ali na área de tecnologia de alimentos, toxicologia de alimentos, pesquisando se as castanhas elas estavam contaminadas, qual o tipo de nutriente, selênio. E aí, a partir disso, as oportunidades foram surgindo. Tive a oportunidade de ir para o SLACAN, que é um congresso na área de alimentos em Campinas, né? E foi lá que me deu a vontade de tentar fazer o doutorado, né? Lá também em São Paulo. Mas eu acho que a área de alimentos, ela é muito... Ou você se apaixona ou você não se apaixona. Com qualquer área farmacêutica, né? Eu nunca gostei muito de medicamentos, apesar de saber a importância, mas quando eu pensava em trabalhar e fazer PIBIC com medicamentos, ou ir lá para a área da professora Fernanda, que é doc em molecular, nossa, eu não quero isso não. Mas eu me apaixonei pela oportunidade. Então, assim, pelo menos o que eu digo assim para cada aluno: passem por todas as áreas farmacêuticas. O que acontece, às vezes, são profissionais frustrados, né, que atuam numa determinada área, não atuam muito bem, desenvolvem um trabalho inadequado, porque não teve a oportunidade de passar por todas as áreas. Então, a graduação é o melhor lugar para o acadêmico passear por todas as áreas farmacêuticas. Então, eu fui para alimentos, eu fui ali para epidemiologia, puxava estatística, mas eu fui para epidemiologia. E aí eu vi que não era aquilo que eu queria e voltei para alimentos. Mas, às vezes, você passa anos trabalhando com aquilo, acha que é aquilo que você quer, e lá na frente você acaba se frustrando porque você acabou não passeando pelas outras áreas. Então, é a recomendação que eu dou para os alunos. Wanderson, nossa, você já pulou para o doutorado. Como isso foi possível? Porque foi possível passear em todas as áreas da farmácia, fazer projeto de PIBIC, de extensão, e ver que era aquilo que eu queria. Então, às vezes, acaba acontecendo muito isso na graduação. Você fica focado naquilo e aí você perde as outras oportunidades, outras experiências que a área também oferece. Verdade.
encontrou em alimentos, Me né? encontrei, voltei de novo. Então, você falou em questão, né, do controle de qualidade. Então, sobre o controle de qualidade, a gente queria que você abordasse um pouco o processo do controle de qualidade, né, do alimento dentro da indústria alimentícia e como que se dá a garantia para que esses alimentos eles estejam, né, em conformidade com as regulamentações de segurança. Tá. Então, quando a gente fala de controle de qualidade, é bem complexo, porque existe o controle de qualidade na indústria, que é o que a gente está abordando aqui, farmacêutico na indústria de alimentos, mas também existe o controle de qualidade dentro da área laboratorial. É bem parecido com a indústria, mas existem requisitos diferentes. Então, assim, eu tenho um laboratório e eu presto serviço na área de alimentos. Eu vou seguir uma determinada legislação. Agora, eu quero abrir uma indústria de alimentos. É outra legislação, são outros parâmetros e são outros requisitos. Mas, quando a gente fala de garantia da qualidade, a qualidade, a garantia da qualidade é um método, né, para mensurar se aquele meu produto, se aquele meu nutriente, ele tá ali seguindo as especificações necessárias pelas legislações. Então, a garantia da qualidade é um método para mensurar a qualidade do meu produto e para também mensurar a qualidade que aquele produto foi desenvolvido. Porque a gente sabe que para desenvolver um produto na indústria, não é só a equipe da pesquisa, tem a equipe básica que vai trabalhar descascando aquele produto. Uma indústria de polpas e frutos. Então, eu tenho a equipe que vai só trabalhar no processamento da matéria-prima. E aí tem que ser realizado o controle de qualidade daquela equipe. Então, o que acontece hoje em dia, muita contaminação em alimentos que eu vejo, é a falta de treinamento. E isso é a atuação do farmacêutico. Quem é que vai lá explicar como é que eu descasco, se eu tenho que usar luva, se eu tenho que usar EPI? Tudo isso quem faz é o farmacêutico, que são os famosos POPs, né? Os procedimentos operacionais padrões. Então, quem desenvolve isso é o farmacêutico. Essa questão, até o alimento chegar ali na prateleira, eu tenho que fazer muito bem essa garantia da qualidade para que eu não tenha nenhum erro ali. Então, às vezes, quando a gente pega um alimento que está causando alguma contaminação na população, é provável, né, que houve também erro ali na garantia, no controle de qualidade. Então, o primeiro método é padronizar. Eu estou numa indústria, eu preciso padronizar o método que eu vou utilizar daquele meu alimento. Estou trabalhando com laticínios. Quais são as metodologias disponíveis que eu tenho para trabalhar com laticínios? Eu preciso padronizar. É só laticínios, é produtos de origem animal, é produtos de origem vegetal, são produtos cárneos, por exemplo. Cada alimento tem um padrão, né? Tem uma legislação diferente, que é regulamentado, todos são regulamentados pela Anvisa, pela ISO 9001 também, mas cada alimento tem um padrão e tem análises específicas, né? Até a gente realizar ali a análise que eu faço para produtos carnes é diferente para a análise que eu faço de produtos laticínios. A gente aprende lá, né, em bromatologia, por exemplo, que é uma disciplina que a gente aprende na graduação, né? Mas eu tenho que primeiro padronizar a matéria-prima que eu vou utilizar. E aí, a partir disso, um outro fator que eu já consegui padronizar são os indicadores que eu tenho que utilizar dentro da minha indústria, dentro da minha empresa. Então, eu tenho diversos tipos de indicadores, mas o indicador mais conhecido, que é uma diretriz utilizada hoje pelas empresas, é o SQF, que é o Sort Quality Food. Então, ele é um indicador utilizado ali para ver se esses meus alimentos eles estão em conformidade. E esse indicador, ele também é utilizado pela análise de riscos e perdas, que é o famoso APCC, que a gente também tem dentro da indústria, né? Que são a análise de perigos e pontos críticos de controle de qualidade. Então, assim, eu tenho uma indústria. Eu preciso olhar, de modo geral, para aquela indústria, para aquele laboratório. O que eu posso prevenir de risco? O que eu posso prevenir de contaminação? O que eu posso prevenir de erros que vão evitar com que ocorra a contaminação daquele alimento? Então, a empresa ela recebe esse certificado, é um certificado internacional. Então, vai ter uma acreditação daquela empresa e aí a empresa pode ganhar esse selo, que é hoje em dia o selo máximo pelas indústrias de alimentos. As grandes indústrias alimentícias do Brasil têm esse selo, justamente porque o controle de qualidade ele é bem rígido, né? Assim como existe um controle de qualidade rígido para medicamentos, existe para alimentos, e eu acredito que é mais rigoroso ainda, porque alimento você vai consumir, né? E aí, dependendo, se houve uma contaminação ali, aquilo pode causar, né, danos à saúde humana, né? A gente
tem diversas doenças que são veiculadas por alimentos, que são as famosas DTA, doenças veiculadas por alimentos. Então, a gente tem diversos exemplos, salmonelose, né, estafilococcus. O estafilococcus, ele vive, né, de maneira comensal, tá no nosso nariz, tá na nossa pele, né? Mas, se eu não faço controle de qualidade adequado, eu tô manipulando ali sem luva, tô com unha suja, eu passo esse micro-organismo para alimento, aí eu produzo todo o alimento, não tenho um controle de qualidade rigoroso na minha indústria, na minha empresa. Quando chega lá, meu Deus, eu só faltei morrer de dor de barriga. Controle de qualidade. Então, o controle de qualidade na indústria, ele é fundamental, né? Então, a gente tem várias etapas, desde a padronização até a questão dos indicadores de desempenho. Então, como é que eu vejo se eu estou diminuindo os riscos na minha indústria? Através desses indicadores. Então, todo mês a gente monta lá um gráfico e eu vejo o índice de contaminação, eu vejo o índice de desenvolvimento de produtos. Então, através desses indicadores, eu consigo ter uma acurácia de que está indo tudo bem no fluxo industrial do meu processo, do meu alimento. Então, eu acho que os pontos principais quando a gente fala de controle de qualidade são esses 3 pontos. Eu preciso padronizar, eu preciso não só padronizar com a equipe que está pensando no alimento, mas eu preciso padronizar com todo o laboratório, com toda a equipe industrial, desde o pequeno na empresa, digamos, desde o técnico até o farmacêutico. Todo mundo tem que andar na mesma linha, tem que, né, famoso dançar conforme, todo mundo tem que seguir o mesmo passo ali. Então eu preciso padronizar, eu preciso seguir esses indicadores, eu preciso seguir legislações da Anvisa até eu poder falar, não, o meu produto, ele é livre de qualquer contaminante, porque eu sei que eu tenho um rígido controle de qualidade. Entendi. Muito interessante. Sabia disso, Doida? Não. Também não sabia. Nosso ouvinte que não sabia, agora tá sabendo. Tá, e você pode dar mais alguns exemplos práticos? Tirando aí que você já falou, a área do controle de qualidade, quais esses exemplos práticos que o farmacêutico pode atuar aí na indústria de alimentos? Tá. Então, o farmacêutico, dentro da indústria de alimentos, ele pode atuar em diversas áreas, né? É claro que eu acredito que o carro-chefe do farmacêutico na indústria de alimentos é o controle de qualidade. Eu tiro isso pelo próprio curso de graduação de farmácia, né? Então, no curso de graduação de farmácia, o farmacêutico ele vai ter contato com as matérias básicas da ciência dos alimentos, bromatologia, né? Tecnologia de alimentos, controle de qualidade de alimentos. E aí isso tudo dá embasamento para o farmacêutico atuar no controle de qualidade. Se você compara o curso de farmácia com qualquer outro curso, engenharia de alimentos, tecnologia de alimentos, você não vai ter esse foco para controle de qualidade. Por exemplo, o tecnólogo ele vai trabalhar ali no desenvolvimento de alguma coisa. O engenheiro de alimentos ele vai estar focado ali na parte industrial daquela empresa, né? Agora, o farmacêutico eu costumo dizer que ele é completo, porque ele tem que pensar na parte industrial, ele tem que pensar na parte de normas, tem que pensar na parte de controle de qualidade, e dentro do controle de qualidade a gente tem o farmacêutico, que é um papel que só desempenha o farmacêutico. Então, a gente tem um alimento ali e eu preciso fazer uma análise para saber se ele está contaminado. Então, são análises microbiológicas, né? Então, faço análise para Bacillus cereus, faço análise para Salmonella, faço análise para Staphylococcus aureus. Toda essa bancada microbiológica de controle de qualidade é competência do farmacêutico. Não só essa parte do controle de qualidade, mas existe também uma parte burocrática, né? Não é só fazer as análises. Quem dera, né? Se a gente sentasse e fizesse só o que a gente gostasse, seria ótimo. Mas existe a parte burocrática dentro do controle de qualidade, que também é competência do farmacêutico. Então, ele precisa verificar se aquele alimento está dentro dos parâmetros, se ele está fora dos parâmetros. Ele precisa reportar se aquele alimento está contaminado ou não. Então, por exemplo, assim, saindo um pouco da indústria de alimentos e falando um pouco do farmacêutico em alimentos em laboratório. A gente tem aqui o laboratório da divisão, que é o laboratório de vigilância sanitária. Lá a gente tem farmacêuticos que atuam também. São farmacêuticos, né, bioquímicos que têm especialização na área de alimentos. Então, houve uma denúncia aqui, a gente liga, né, para o laboratório distrital, para o laboratório de vigilância de saúde. Acho que, se não me engano, é a Devisa. A gente liga, olha, eu comi um pão, sei lá, com tucumã, e aí me fez muito mal. Então, se houver muitas demandas para aquele local, a vigilância sanitária vai lá, coleta, né, o alimento e aí faz a análise do controle de qualidade microbiológica do alimento. Ou eu posso também denunciar.
olha, eu tô aqui em tal canto e eu tô vendo que esses alimentos estão sendo manipulados de maneira incorreta, não tá tendo asepsia, não tá seguindo nenhum parâmetro. Então faz a denúncia também. E aí a equipe da vigilância sanitária vai lá. Eu tive esse contato no estágio. Quando eu estagiei no laboratório de saúde pública, né? E foi bem isso. Eles estavam desenvolvendo um trabalho e eles iam em diversos pontos de Manaus em praças de alimentação. Então a gente foi em diversas praças, né, da Zona Oeste, Praça da Ponta Negra, Dom Pedro, e nós fiscalizávamos, né, junto com os fiscais da Anvisa, perguntávamos se eles tinham o alvará, a licença para estar ali manipulando aquele alimento, que tipo de alimento manipulavam, coletávamos o alimento e fazíamos a análise. Dependendo do resultado, deu salmonela, deu bacillus cereus, a gente voltava lá, né? E aí, dependendo de como fosse, ou o estabelecimento ele era fechado ou multado, ou então o próprio dono do estabelecimento ele fazia a contraprova, que é mais ou menos assim: eu não acredito na sua análise, então eu preciso que alguém do meu laboratório faça. E aí, nesse sentido, o farmacêutico vai para o laboratório, né, e acompanha como aquela análise está sendo feita, porque possa ser que ocorra ali uma adulteração. Eu posso dizer: olha, Giovana, eu não acredito nesse resultado daqui da vigilância do estado do Amazonas. Eu quero que o meu laboratório faça. Tudo bem, eu deixo, mas eu, como fiscal da área de alimentos, eu preciso acompanhar como está sendo aqui realizado esse alimento. Então, assim, a gente vê a importância do farmacêutico não só na indústria, mas na parte de saúde pública. Quando a gente fala de alimentos, não é só indústria, é saúde pública também. Então, não é só simplesmente eu ter uma licença e fazer como eu quero o alimento, a tapioca, o pão. Não é só isso. Mexe com a saúde, com a qualidade de vida de diversas pessoas. E aí a gente vê dentro dos laboratórios o farmacêutico que está lá nessa parte de coleta de alimentos. Então, é muito lindo, né? Talvez eu tenha fugido um pouquinho da pergunta, mas também tem relação com o controle de qualidade, com o rigor que é desenvolvido dentro do laboratório, dentro da indústria. É uma das aplicações do controle de qualidade, na verdade. Então, o farmacêutico vai desde o local fazer análise até o laboratório. Até o laboratório. O farmacêutico, ele é concursado, né? Então, ele é o fiscal de saúde. E aí tem esse trabalho, né? Ele vai no local, recebe a denúncia, vai no local, apreende o alimento, leva para o laboratório, faz a análise, libera o laudo. Se o comerciante não concordar, né, faz a contraprova. Então o farmacêutico vai de novo lá e acompanha como está sendo feita a análise. Entendi. Então aquele episódio lá do Jacan, que tava o freezer cheio de carne, o farmacêutico poderia ter ido lá? Poderia, né? Se houver uma denúncia, se houver um estímulo, né, social, ou houver alguma parte, algum interesse estadual, o farmacêutico, né, dentro das suas delegações tem competência para ir lá, porque ele é um fiscal de saúde, né? Ele tem ali o crachazinho, né, da vigilância fiscal de saúde da Anvisa, então ele é regulamentado para ir. Qualquer pessoa pode denunciar? Qualquer pessoa pode denunciar, né, que se sinta lesado de alguma forma, tem que entrar em contato, né, com a vigilância e fazer a denúncia, né? Mas é claro que tem que haver um incentivo maior, né? Não vai ser gasto, assim, digamos, materiais que são caros para uma denúncia esporádica. Tem que houver, assim, houve um surto. Tantas pessoas foram lá e comeram e todas estão passando super mal. Então, é interesse, né, do Estado e desses farmacêuticos que atuam investigar o que aconteceu ali. Entendi. Pois é, vamos iniciar a segunda parte, né, sobre o desenvolvimento de produtos, né, da indústria. E a gente sabe que o farmacêutico ele tem uma bagagem de conhecimento para criar novos produtos alimentícios com valor nutricional. Então a gente quer saber quais são as etapas, as pesquisas para o desenvolvimento de um novo produto, até chegar na prateleira do cidadão, do indivíduo. Muito bom. Ótima pergunta. Então, são várias etapas, né? E assim, se você for pesquisar, tem artigo que fala que são 5, tem artigo que fala que são 10, mas tem as etapas assim que eu costumo dizer que são essenciais para o desenvolvimento daquele alimento, daquele produto, né? Assim como a gente desenvolve um fármaco, né? Aí eu tenho uma ideia, tem uma ideia, e aí eu pego aquela molécula, testo com a enzima e vejo se liga ao substrato. O alimento é bem parecido. Claro, né? Que vai para uma outra vertente, mas existem as etapas. Então, primeiro a ideia, né?
Então, primeiro você tem que ter a ideia de desenvolver um produto. Aí eu quero desenvolver uma barrinha de cereal. E aí eu quero desenvolver essa barrinha à base de produtos amazônicos. Uma barrinha de cereal à base de batata doce, com tucumã, enfim. Eu quero desenvolver uma barrinha com atividade nutricional e que tenha a valorização dos insumos amazônicos. Eu quero desenvolver, por exemplo, um pão. Só que eu quero desenvolver um pão de açaí. Por que pão de açaí? Porque açaí tem fibra. Açaí, né, é um fruto que tem composto fenólico. E a gente sabe que os compostos fenólicos, eles atuam ali como moléculas, né, que têm atividade antioxidante, anti-inflamatória. O açaí, ele tem ali uma certa atividade na modulação da microbiota. Então, por que não pegar esse fruto e aplicar dentro de um produto? Né? Então, existem todas as etapas. Então, a primeira etapa é, né, de fato, o boom do pesquisador. Nossa, eu preciso desenvolver isso. Depois eu faço a pesquisa e a análise regulatória. Então, o que é isso? É pesquisar no mercado se tem algo parecido, se tem algo que já foi desenvolvido, né? Porque às vezes você tem uma ideia, porém, posso dizer que já tenha um desenvolvimento no mercado. Então, você não vai perder tempo desenvolvendo algo que já tem aí, que já é bem consolidado no mercado. Então, a segunda etapa é a pesquisa e a análise, né, regulatória, a análise da legislação que engloba ali aquele alimento. A terceira etapa são os testes de desenvolvimento. Então, por exemplo, assim, o que são esses testes de desenvolvimento? Eu tenho ali o meu produto, eu consegui desenvolver uma barrinha. Só que eu tenho testes específicos, então eu preciso fazer análise de acidez, eu preciso fazer análise do pH daquela barrinha, preciso fazer análise de polifenóis, né? O que são polifenóis? São compostos aromáticos, né? Então, a gente sabe que os polifenóis, eles podem atuar ali com uma atividade antioxidante. Então, é legal que aquele meu alimento tenha, né, uma certa atividade antioxidante. Então, faço teste de polifenóis, faço testes de açúcares, faço teste que é o açúcar e o Brix, né, do alimento, faço teste de lipídios, faço teste de carboidratos. Eu preciso quantificar de maneira físico-química o que tem naquele meu alimento. Então, são vários ensaios que você faz. São desde ensaios físico-químicos e a ensaios químicos mesmo, né? Para caracterizar aquele meu alimento, né? E aí, depois disso, eu faço uma avaliação sensorial. Então, o que é a avaliação sensorial, né? A avaliação sensorial é a aceitação mercadológica. Então, assim, não é simplesmente eu pegar e desenvolver, fazer vários ensaios. Deu tudo tranquilo, deu tudo dentro do parâmetro, lipídio deu dentro do parâmetro, polifenóis deu dentro do parâmetro, carboidratos. Não é só simplesmente desenvolver, eu preciso também ter essa aceitação mercadológica, que é a avaliação sensorial. Então, o que é a avaliação sensorial? É de fato se a pessoa vai gostar ou não do produto. Então, a avaliação sensorial é uma fichazinha que a gente tem, né? Ela é padronizada. E aí lá vai ter o nome do produto, entre aspas, né? O nome do produto não pode ter, mas vai ter ali alguma coisa de insumo amazônico, que você não pode dizer o que é. E aí lá tem uma escala de 1 a 9, onde 1 é desgostei extremamente e o 9 é gostei extremamente. E aí o consumidor, né, vai avaliar aquele alimento. E aí ele coloca as características de acordo com a cor. Se ele gostou da cor, ele vai colocar se ele gostou da textura, ele vai colocar se ele gostou do sabor, ele vai colocar se ele gostou da umidade, ele vai colocar se ele gostou da aparência. E aí tudo ele vai colocando por escalas. E aí a partir disso, quem dera se fosse assim fácil, né? Então o farmacêutico, ele também tem que entender das análises estatísticas, porque você faz ali, você pega aquela ficha sensorial, você joga no software que é o SensoMaker, e aí ele vai te gerar um gráfico. Nesse gráfico você vai tratar os dados, né? Você faz um teste student, teste Turkey, e aí você vai, através do gráfico, que é um gráfico de vetores, você vai conseguir identificar qual foi o melhor escolhido pelos usuários. Então eu fiz uma barrinha, eu desenvolvi um pão, e aí eu preciso saber, dentre os 5 pães, qual foi o melhor escolhido pela minha população. Só que você tem que jogar nesse aplicativo, fazer todos os dados, tratar, né? E você vê, foi escolhido pão com 15% de açaí, né? Com uma formulação de 15% de açaí. E aí você trabalha em cima daquele produto.
Então, você faz tanto os testes de desenvolvimento, que são os testes químicos, quanto a avaliação sensorial do produto. Então, você vai ver ali qual foi o produto que foi melhor escolhido, né? Pela sua população amostral. Então, tem que ser no máximo, né, 30 pessoas, ou desculpa, no mínimo 30 pessoas. Quanto mais N amostral, melhor vai ser para a aceitação daquele produto. E aí, a partir disso, você faz o desenvolvimento da embalagem. Então, eu estou trabalhando com um produto que ele é fotossensível. Eu estou trabalhando com um produto que ele tem que ficar... tem que ter uma embalagem mais rígida. Estou trabalhando com um produto... Vai depender do produto que você está trabalhando. O tipo de embalagem. É um copinho? É uma embalagem plástica? Né? Então, você faz o desenvolvimento da embalagem, que você precisa avaliar também, dentro da embalagem, o tempo de vida útil daquele produto. É um laticínio à base de Tucumã, sorvete de Tucumã, né? Por exemplo, já tem. Iogurte de Tucumã. Eu ainda não vi iogurte de Tucumã. O que eu vi atualmente é... Eu até ia trazer, mas eu acabei esquecendo, gente. Foi na correria. Mas já está sendo desenvolvido. Pode falar também aqui. Posso passar o Instagram depois. Nós temos o Miss Miojo, né? Que ele é instantâneo. Você joga água quente e ele fica pronto. Desenvolveram mingau de banana verde com castanha instantâneo. Então você joga, Nossa, você joga água quente e você tem um mingau. Então isso é alimentos, é farmacêutico, é engenheiro, é uma equipe toda envolvida ali. Mas tem a embalagem, então eu preciso pensar naquela embalagem, né? Se é um produto que vai água quente, tem que ser uma embalagem resistente. Quais são os fatores nutricionais que são obrigados pela legislação? Teor de nutrientes, teor de lipídios, teor de proteínas, precisa ter ali. Se eu falo bem assim, rico em proteínas, e eu não coloco na minha tabela a porcentagem de proteínas, de nada serve. Tá errado já. Então, o que você fala que tem ali naquele produto, você tem que ter um valor nutricional. Quem faz o valor nutricional? Geralmente, são nutricionistas. Quem faz a quantificação do valor nutricional? Farmacêutico. Como é que ele faz a quantificação? Através de testes. Então, análise de minerais no alimento. Sódio, potássio, cálcio, selênio, magnésio. É tudo teste físico-químico. Quem faz é farmacêutico. Então, você desenvolve ali a embalagem, mas tem várias legislações que tem que seguir. Quem é que regulamenta? A Anvisa. Então, a Anvisa ela tem direitinho na instrução normativa para alimentos. O que tem que ter lá? Para saneantes, o que tem que ter lá? Né? Medicamento, o ambiente hospitalar, por exemplo. Você olha direitinho o que tem que ter lá. Então, alimentos é a mesma coisa. Né? Então, tem todo esse protocolo do desenvolvimento da embalagem e o tempo de vida desse meu produto, que é o shelf life, né? Que a gente costuma falar, né? Então, eu tenho um shelf life bom, ok. Dura quantos dias? 180 dias. Por exemplo, essa banana instantânea, ela dura, se eu não me engano, 160 dias. É um tempo de vida aceitável. Eu não vou lançar para o mercado algo que dura 5, 10 dias. Vai estragar rápido, vai sofrer ações enzimáticas rápidas ali no produto. Então, como é que eu sei que vai durar ou não? Lá no começo, no seu teste de desenvolvimento, né? Você já consegue determinar se aquele produto ele vai ter uma boa conservação, e aí eu vou ter a utilização de aditivos, né? Altos aditivos ou baixos aditivos nos alimentos, e você consegue mensurar se aquele produto ele vai ter uma durabilidade longa ou baixa, porque não adianta, né, eu desenvolver e ter um shelf life curto. O mercado não vai aceitar, as indústrias não vão comprar, os investidores, né? Hoje em dia, quando fala em alimentos, fala em investimento. Então não adianta, eu também tenho que pensar em tudo nisso, até chegar no produto totalmente desenvolvido e entregue ao mercado. Fora as análises que a gente já falou de controle de qualidade. Microbiologia, tudo tem que estar ali em dia. Em média, dura quanto esse tempo? Desde a ideia até ir para a prateleira? Olha, em média, vai durar 1 ano do desenvolvimento de um produto, né? Então depende assim, se fizer tudo certinho, dura 1 ano e meio, até eu tenho esse produto e aí eu preciso que alguém invista, né? Então você vai lançar o seu produto no mercado, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, e der tudo certinho, né? Se não der certinho, demora um pouco mais, né? Mas, por exemplo, esse mingau de banana instantâneo está sendo desenvolvido por um outro pesquisador do INPA. E aí ele levou mais ou menos 1 ano e 7 meses. Até ele estar sendo
hoje já divulgado nas redes sociais, mas tem esse tempo. É mais curto que medicamento. O medicamento 10, 20 anos para poder você lançar um medicamento no mercado. Alimento, em média de 2 anos para você conseguir desenvolver e lançar o seu produto no mercado. Uma curiosidade bem interessante sobre a embalagem do produto é a questão do marketing, que o farmacêutico também trabalha na parte do marketing. É uma coisa bem interessante que eu não sabia, que ele também pode ajudar o nutricionista, né, a esclarecer o valor nutricional daquele produto. Sim. O farmacêutico ele também tem que ter um pezinho ali no design. Eu, né, não sei nada de design, gente. Não sou igual as meninas aqui empenhadas. Mas o farmacêutico, quando ele vai desenvolver um produto, ele tem que pensar em tudo. Desde o produto até a embalagem final. Como é que eu quero que o meu produto seja embalado? Como é que eu quero que seja o rótulo desse produto? Eu quero a imagem assim, eu quero a imagem centralizada, eu quero outras coisas ao redor. Quem pensa também é quem está desenvolvendo, que é o farmacêutico, a equipe. Até chegar lá para o design, olha, eu tenho uma ideia assim. Você pode desenvolver essa ideia. Então, o farmacêutico também atua nessa parte do desenvolvimento, do design, né? Ali daquele produto, né? E aí tem que, claro, né? Tem que ter toda a informação nutricional da embalagem, data de validade, né? Data de fabricação, que é o básico, né? É o básico ter num produto. É importante a gente também falar sobre o desenvolvimento de produto, também as tendências do ano, né? Porque o farmacêutico também trabalha nessa parte, a indústria de alimentos sempre está em alta, né? Vendo que está em alta que está em alta no momento. E uma das coisas que está bastante em alta é a produção de produtos com 0 açúcar. Tu tá, assim, sabendo mais sobre as tendências que vai decorrer durante os anos? Olha, quando a gente fala de novos produtos alimentícios, as tendências atuais tem, né, os alimentos 0 açúcar, mas também a gente tem os alimentos mais saudáveis, que são os alimentos funcionais. Então, essa semana, né, ontem, anteontem e quinta-feira, eu estive num congresso internacional, o primeiro congresso internacional de alimentos funcionais da Amazônia, e a gente discutiu, né, também sobre essas tendências dos novos alimentos. Então, assim, alimentos funcionais, o que é um alimento funcional? Um alimento funcional é um alimento que vai ter ali uma propriedade bioativa, que consegue ali reduzir, por exemplo, uma arteriosclerose, um colesterol. Então, são alimentos que tenham já essas propriedades bioativas comprovadas, né? Então, é diferente de punks, né? As punks, por exemplo, que são as plantas alimentícias não convencionais, elas têm atividade, mas não são tão inseridas no cardápio do brasileiro. Você pode inserir, mas são plantas ali que não são tão convencionais. Mas os alimentos funcionais, eles estão sendo hoje sendo utilizados como uma nova tendência no mercado de alimentos. Então, além de, né, serem baixos ou 0 em açúcares, esses alimentos funcionais eles podem incorporar e substituir aquilo que já está hoje em dia no mercado. Um grande exemplo é a banana instantânea, mas tem gente desenvolvendo bolo com a casca de camarão, né? Tem gente desenvolvendo bolo de bacaba, porque bacaba tem muita fibra. Então, qual é a tendência? É trabalhar com esses alimentos funcionais e trabalhar com os resíduos do fruto. Então, o que acontece? A gente tem, por exemplo, o tucumã. A gente não come a casca, a gente joga fora. A indústria alimentícia joga fora a casca. Então, o que os pesquisadores estão olhando hoje em dia? A valorização desse subproduto, desse resíduo. Porque a gente é tido hoje como lixo, né? É lixo, então não serve. Só que existem diversos estudos que comprovam que a casca de um determinado fruto tem mais propriedades bioativas do que o fruto em si. Por que a gente está jogando dinheiro fora? Está jogando fora a casca, está jogando fora aquilo que tem de mais valioso. Então, as tendências hoje em dia estão voltando-se a desenvolver alimentos por meio desses produtos que são degradados, jogados pela indústria, jogados pela população. Resíduos, né? Os resíduos. Antigamente ninguém dava muito foco para os resíduos. Hoje em dia, a gente já tem aí diversos trabalhos tecnológicos, que é a tecnologia de alimentos, desenvolvendo e dando valorização para esses produtos, para esses resíduos. Então é muito interessante, é uma vertente que eu venho trabalhando também no CBA, com a valorização desses resíduos, né? Então a gente tem o tucumã, a gente tem o cupuaçu, que já tem trabalhos desenvolvendo com o cupuaçu manteiga
de cupuaçu, entendeu? Tem também a manteiga da semente, que é o cacau, né? Então a gente já tem ali trabalhando no desenvolvimento de manteigas, que são subprodutos que a indústria joga, que a população joga. E aí, quando a gente fala de alimento e nutrição, a gente para analisar, por exemplo, crianças de 8 a 10 anos que já estão com esteatose hepática, fígado, gordura no fígado. A gente olha crianças com menos de 15 anos que têm ansiedade, têm depressão, crianças de 8 anos que tentaram, por exemplo, suicídio. E aí a gente pensa para analisar no macro mesmo, puxando para alimentos. Tem a ver com alimentos? Tem. Tem toda a relação com a área de alimentos, por exemplo. A gente vê, por exemplo, crianças que... eu quero açaí, eu adoro açaí. Mas aquele açaí gourmet. Com jujuba, com leite condensado, com sorvete. Não tem nenhuma propriedade bioativa ali. O açaí, ele é rico em antioxidantes, compostos fenólicos. Aí aquela criança que, desde os 3 anos, consome açaí desse jeito. É claro que vai chegar uma hora que a criança vai estar com obesidade, né? Porque a alimentação, ela é fundamental hoje em dia, né? Tanto para a criança quanto para os adultos. E aí a gente pensa, mas isso tem a ver com alimentos? Tem tudo a ver. Tem atuação do farmacêutico, tem atuação do farmacêutico. Então, trabalhar no desenvolvimento, na conscientização da segurança alimentar, de extrema importância. É saúde pública. É saúde pública. Então, hoje em dia, a gente vê crianças que têm aí, por exemplo, diversas patologias e tem menos de 15 anos. Aí a gente se pergunta, em relação à gravidez, tem relação com a gravidez? Tem. Por exemplo, a questão nutricional da grávida tem total influência. Por exemplo, existe uma vertente de estudo que estuda a relação do autismo com a alimentação da grávida. Então, a gente já tem estudos aí, porque a gente teve nos últimos séculos um boom de crianças autistas. Tem relação com a alimentação. Toda a relação. A gente, por exemplo, estuda o autismo com a microbiota intestinal. Como que a microbiota intestinal pode modular no desenvolvimento de autismo? Porque a nossa microbiota é o nosso segundo cérebro. Como que a microbiota ela pode atuar no desenvolvimento de ansiedade e depressão, que é a linha que eu venho estudando no meu doutorado. Então, quando a gente fala de alimento, não é só desenvolver um alimento para colocar na prateleira. Vai numa questão muito ampla. Questão de saúde pública, questão de saúde mental, envolve questão financeira também, porque quando a gente fala de alimentação saudável, não é todas as famílias que têm condições de fornecer uma alimentação saudável para os seus filhos. E aí, como é que a gente atua na questão de legislações, de regulamentações, de políticas públicas de incentivo para a alimentação no Brasil, para a saúde pública em relação à alimentação? Como é que anda a nossa questão da política de saúde pública em relação a fatores nutricionais? O Estado tem atenção para aquelas crianças, para a alimentação escolar? Como é que está sendo o desenvolvimento da alimentação nutricional dessas crianças? É porque muitas vezes criança não tem o que comer em casa, né? E só tem o que comer na escola. E, infelizmente, o Estado, a questão da merenda é muito precária. Então, isso é um... Exatamente, porque às vezes quando a gente pensa assim, é caro você pegar e colocar uma alimentação totalmente adequada ali no ambiente escolar. O básico ali é caro, gera custos. São várias escolas que a gente tem aqui, por exemplo, em Manaus. É fácil servir um suco com bolacha, né? É fácil servir um suco bem doce com uma bolacha. E isso não é saudável, né? Não é saudável para aquela criança que consome aquilo todo dia, que às vezes a única fonte de alimentação é a escola. Entendeu? E aí não são todas as escolas que têm nutricionista. Muito difícil. Geralmente escolas particulares têm um nutricionista. Escola pública, você vai lá procurar um nutricionista, você não vai encontrar um nutricionista. Então você vê que é uma questão muito ampla, a questão alimentar, e que carece de profissionais. Carece de farmacêuticos, carece de nutricionistas, carece de profissionais que atuam ali na área da tecnologia de alimentos. Não são todas as escolas que têm hortaliça, entendeu? Seria muito bom se todas as escolas tivessem uma hortaliça, onde você planta, colhe e vai trabalhando ali com aquela criança, a conscientização da alimentação. Falta também a conscientização dos pais em fornecer, não, filho, açaí desse jeito aqui, não. Você tá comendo muito alimento processado, muito alimento industrializado. E aí a gente vai trabalhando numa tendência que cada vez, quanto mais rápido, melhor.
Sim, né? Quanto mais, e aí a gente vê crianças com menos de 15 anos com diversas patologias. Não pode falar. Isso aí é um ponto, porque as pessoas têm bastante pressa, né? E a gente encontra no supermercado aquelas marmitas que já estão prontas e só esquenta. Será que daqui pra frente, será que aí vão diminuir o conservante? Porque aquele produto tá cheio de conservante, cheio de aditivos. E quem sabe no futuro, será que vai melhorar? Pra essa comunidade que tem pressa, nós, trabalhadores, estudantes universitários. Olha, é uma boa pergunta. Realmente a gente não tem como mensurar se vai melhorar, se não vai melhorar. A gente tem como acompanhar as tendências de saúde dessas pessoas, né? Então, assim, é uma tendência realmente que vai se popularizando. Quanto mais rápido, melhor. Mas, às vezes, o mais rápido não é o mais saudável. Sim. Entendeu? Então, é muito complicado da gente falar, vai melhorar, vai diminuir. Talvez melhore, talvez diminua. A gente tem as famosas marmitas fitness, que é algo positivo, mas é caro. Uma marmita fitness é em torno de 25, já vi de 35. Eu já vi de 40 já. É até mais caro. Então, como é que eu vou manter uma vida saudável se tem todos esses fatores? É mais fácil fazer um miojo, né? Aí a pessoa pensa, é mais fácil preparar um miojo. Aí a curto prazo você não vê nenhum problema, mas a longo prazo, tem criança hoje em dia, 2 anos de idade, quero miojo. O miojo com alta quantidade de sódio, diversos estudos associados a câncer por conta de alimentos industrializados, né? Então, assim, é algo a se preocupar. E foi algo que a gente debateu no congresso. Nutricionistas que estão atendendo crianças com 10 anos de idade que já têm obesidade. Né? Como é que a gente trabalha isso? É a conscientização, é a atuação dos profissionais. O aluno, enquanto na graduação, ele tem um papel fundamental de atuar na promoção da informação desses assuntos. Para quando se tornar um profissional atuante. Então, eu sempre costumo dizer que o aluno que se forma na UFAM, ele não pode ser só mais um farmacêutico, ele tem que ser o farmacêutico, atuando na prevenção, atuando no desenvolvimento, atuando na celeridade de informações. Então, a gente tem acesso a essas informações e a gente pode modular gerações futuras, porque aquela criança que tem 10 anos de idade vai ser o profissional futuro. Entendeu? Como é que você vai... Se você parar para analisar, a gente já tá ficando velho, eu já tenho o quê? 26. Daqui a um tempinho, aquelas crianças que apresentaram diversos tipos de patologias, como é que eu vou inserir uma adolescente que tem autismo, que quer atuar, quer ser um profissional? Ele pode sim atuar, ele pode sim ser um profissional, é direito dele. Mas você precisa pensar como é que você vai trabalhar esse profissional ao longo do tempo, né? Então, um exemplo que a gente levantou no congresso foi uma nutricionista que tem uma dificuldade com uma aluna que tem autismo e está sendo dificultoso para ela inserir ela no campo de estágio, mas ela tem lutado, porque são os profissionais do futuro. E aí essas patologias estão relacionadas com a alimentação. Então a gente precisa mudar a nossa alimentação agora para que lá na frente a gente consiga desenvolver, não ter só saúde, mas viver numa sociedade com qualidade de vida. A maioria das crianças também tem muita seletividade alimentar. A gente vê vídeos, né, principalmente no TikTok, daquelas crianças, não como isso. Isso também prejudica. Então, é complicado, porque uma criança que tem seletividade alimentar, ela dificilmente vai ter ali todos os nutrientes que são necessários para o nosso organismo, né? Então, por exemplo, assim, a carne, maior fonte de vitamina B12. Então, a partir do momento que eu não consumo carne com tanta frequência, como é que eu vou repor essa vitamina B12 no organismo? A gente sabe que a deficiência de vitamina B12 pode causar um tipo de anemia, né? É a anemia, se eu não me engano, sideroblástica, mas me corrija se eu estiver falando alguma fake news aqui. Mas a deficiência de vitamina B12 causa um tipo de anemia por causa do fator intrínseco, né? Tem questões ali, tanto genéticas, mas também tem questões nutricionais. Então, aí você pega uma criança que não consome quase nada de proteína, quase nada de vegetal, que não consome tem a alta seletividade. Então, você tem que procurar uma ajuda profissional para contornar essa situação, para encontrar legumes ou frutas ou outros alimentos que possam suprir essa deficiência que essa criança vai estar tendo. E o farmacêutico tem algum papel nesse valor nutricional? Tem, o farmacêutico tem. É claro que o farmacêutico ele precisa se especializar, né, na área de nutrição, mas ele pode atuar também clinicando dentro dessa área da nutrição clínica, né, dentro da área da nutrição esportiva. Então, é claro que o farmacêutico ele também tem que procurar o conhecimento, precisa estudar. Nós nos formamos generalistas
E aí, a partir de nós podemos atuar em qualquer área, mas é de extrema importância que o farmacêutico se profissionalize, se especialize para que ele possa atuar na parte clínica, na parte hospitalar, em toda a parte que envolve a nutrição. Ele pode atuar, contanto que se especialize. Sim, então perfeito. Um ponto aqui interessante que eu queria abordar é sobre o diferencial do farmacêutico, porque na indústria de alimentos a gente tem o nutricionista, a gente tem o tecnólogo de alimentos e engenheiros de alimentos também. Qual é o diferencial do farmacêutico nessa parte da indústria? Olha, boa pergunta também. Quando a gente está desenvolvendo um novo alimento, a gente pensa em diferentes matérias-primas. Então, eu quero desenvolver algum medicamento que tenha alguma formulação e eu preciso de um cálculo muito parecido com farmacotécnica, né? Cálculo de concentração, 15% de açaí no pão, 20%. Então, geralmente, quem faz esses cálculos é o farmacêutico, né? Toda a parte da manipulação e da parte do desenvolvimento. Então, a gente tem uma importância farmacêutica aí, dentro da parte, não só de cálculos, mas da formulação daquele desenvolvimento do meu produto. Então, o farmacêutico ele vai aprendendo ao longo da graduação como é que eu vou manipular, né, aquele alimento, em que concentração eu vou utilizar, todos os testes. Então, a gente tem aí, por exemplo, farmacêuticos atuando nessa área. E, além disso, dentro da área de alimentos, lá no CBA também, né, a gente está desenvolvendo uma vertente que envolve alimentos e fitoterápicos. Eu não posso explanar muito bem, né, porque são sigilosas, né, mas a gente sabe que a autonomia do farmacêutico é questão de fitoterápicos, a manipulação, o desenvolvimento, também na área de cosméticos. Então, a gente também tem aí uma atribuição do farmacêutico, né? Dentro dessas questões que são mais legislativas, que são fechadas ali para cada área. É claro que, no meu ponto de vista, a gente tem engenheiros, a gente tem químicos, a gente tem farmacêuticos, a gente tem tecnólogos. Mas a gente está perdendo espaço. Porque os alunos não estão se interessando pela área de alimentos. Então, é claro que o químico vai ganhar espaço, o engenheiro, o tecnólogo, porque a gente dificilmente vai encontrar aquele farmacêutico que atua ali na área de alimentos. E o farmacêutico tem extrema importância. Então, a indústria não encontra um farmacêutico, então vamos pegar um químico, vamos pegar um engenheiro, vamos pegar ali algo mais próximo do farmacêutico. Então, eu até levanto aqui um ponto a se questionar, né? A farmácia tem diversas áreas, mas se a gente deixar de se interessar por aquela área, vai chegar uma hora que a farmácia não vai ter mais aquela área, né? Porque não tem gente se interessando pela área de alimentos, pela área de desenvolvimento de novos alimentos, pela questão de saúde pública e nutrição no Brasil. Já tem nutricionista. E aí o farmacêutico, não vou porque tem nutricionista. Tem farmacêutico envolvido. Tem a importância do farmacêutico ali no meio. Então, se você pensar de forma excludente, achando que você não é necessário, vai chegar uma hora que aquela área vai deixar de existir. É igual a análises clínicas. Muitas das vezes a gente vê farmacêuticos, não vou para análises clínicas porque já tem diversos profissionais. E aí a gente vê as análises clínicas cada vez mais sendo enxutas. E antes eram áreas privativas do farmacêutico e hoje a gente vem perdendo espaço pelo próprio desinteresse. Então, a culpa são das outras profissões? Não. A culpa é dos próprios profissionais que estão perdendo desinteresse pela área. Então, trago essa ressalva. Se interessem pelas áreas da farmácia. Assim como a gente tem a área médica, né? Que tem ali os profissionais que se interessam na área de pediatria, na área da área de gastroenterologia, enfim, áreas bem específicas da medicina. Também tem farmacêuticos que atuam nessas áreas específicas da farmácia. Só que a partir do momento em que a gente deixa de atuar, a partir do momento em que a gente deixa de se especializar, de se profissionalizar, a gente perde espaço no mercado, a gente perde a atuação farmacêutica. E isso é muito prejudicial, porque a gente vê a importância do farmacêutico não só numa indústria ou num laboratório, mas social. Então, procurem se interessar mais pelas áreas, procurem estudar e conhecer os outros caminhos que a farmácia tem. Porque a farmácia ela é linda, né? Tem várias áreas. Mas se apaixonem e não deixem de perder os espaços ou de atuar, porque tem muitos profissionais. Pode ter 10 profissionais. Se você for um bom profissional, você vai ter destaque naquela área e você vai desenvolver com maestria. Pois é. Por isso é interessante, né? A gente manter a relevância do farmacêutico, né?
E o farmacêutico tem que acompanhar a demanda, ter conhecimento sobre no futuro, né? Uma coisa interessante, se o farmacêutico no futuro, o que ele tem que fazer para manter essa relevância dele na indústria de alimentos? Ele tem que continuar contribuindo conhecimento, adquirir mais, mas ele tem que manter essa relevância. Mas como? Bom, eu acho que a primeira resposta para essa pergunta é, de fato, se questionar se você gosta da área. Eu acho que é o ponto primordial. Eu gosto de alimentos? Ok. Se eu gosto, eu vou ser o melhor que eu posso naquela área. Não gosto. Não, I don't know. Não gosto. Eu não gosto disso. Então, tudo bem. Não ocupe algo que você não gosta, que você vai desenvolver de maneira não tão com pouco êxito. Então, a primeira resposta é: eu gosto da área. Se eu gosto, eu vou me profissionalizar. Eu vou procurar ser o melhor que eu posso dentro daquela profissão, dentro daquela área. E a segunda resposta é procurar desenvolver daquilo que há de mais moderno dentro da área. Então, quando a gente fala de alimentos, existem diversas tecnologias, diversos métodos. Então, é interessante que você procure se profissionalizar com o que há de mais moderno dentro da nutrição, dentro da tecnologia de alimentos, dentro da nutrição clínica, dentro da área hospitalar, porque quando a gente fala de alimentos, nutrição parenteral, atribuição do farmacêutico. Quem faz o cálculo, tudinho bonitinho, para que aquilo, a manipulação da nutrição interal, é o farmacêutico. A gente não vê mais farmacêutico atuando na nutrição interal. Por exemplo, eu tive a oportunidade de estagiar no SPA, foi na época da pandemia, chegou a nutrição e aí foi para a farmácia. Isso aqui vai ter que ser o farmacêutico, porque é a atribuição do farmacêutico. E aí, é claro que o farmacêutico lá presente, a gente teve que estudar, porque a gente não sabia como fazia, né? Então a gente olha, é para ontem, precisamos estudar como é que faz isso aqui, que a gente sabe que é atribuição do farmacêutico. E fomos estudar. Você tem que preparar a formulação de um jeito. Ela não pode estar muito gelada, ela não pode estar muito quente, pode causar dor de barriga no paciente que está lá recebendo a nutrição, entendeu? Então, isso tudo são atribuições do farmacêutico que a gente não vê muito. O farmacêutico atuando nessa parte da nutrição hospitalar. Por exemplo, você é o quê? Nutricionista. Mas e aí? O farmacêutico também pode atuar, mas o farmacêutico não se interessa. E aí é complicado. Então, é algo do perspectiva futura? Sim, porque você precisa também entender. Eu quero ir para alimentos, eu preciso saber no que o farmacêutico atua. Aí ele atua nessa parte aqui, então vou me desenvolver nessa parte. Então, uma perspectiva de uma tendência futura. Sempre procurar sua atribuição, o que você pode fazer e o que há de mais moderno naquilo. Para você, né, obviamente, se destacar e ir trabalhando, né? Claro, da melhor maneira possível e de maneira apaixonada, né? Não adianta a gente também desenvolver algo que a gente, né, não sente o brilho nos olhos. Eu sempre costumo dizer isso. Você tem que ter o brilho nos olhos pelaquela área. Seja a área farmacêutica, a área médica, eu vou ser o melhor clínico geral. Você tem que se apaixonar, se envolver com a parte clínica, que envolve vários exames, até você chegar num desfecho, ou a parte mais fechada da medicina, assim como a parte mais fechada da farmácia. Então, é saber se você gosta e se atualizar e procurar o que há de mais moderno. Perfeito. Finalizando aqui a nossa viagem pelo mundo da indústria dos alimentos, para finalizar, quero fazer uma pergunta, né, que já entra um pouco no que a Doisa falou, que é quais conselhos você daria para o farmacêutico que pensa em atuar na indústria de alimentos, ou até mesmo o estudante da graduação, né? Porque eu gostei muito, Eu também me interessei. Fiquei apaixonada aqui. Que conselhos você daria, assim, para esse profissional que quer seguir nessa área? Realmente, né, como eu já falei um pouquinho, né, dando spoiler. Se apaixonar, claro, pela área, eu acho que é de extrema importância. Gostar da profissão, do que você está trabalhando. Fico feliz que eu tenha plantado uma sementezinha aqui. Então, acho que o objetivo dessa conversa, dessa interação, é despertar a curiosidade nos profissionais, nos alunos. Então, sem dúvidas, eu sei que tudo que foi falado aqui não vai se perder. Vai alcançar a vida de alguém, vai alcançar um profissional, vai alcançar um aluno. Então, para mim, isso já é muito suficiente. Eu sou extremamente grato. O conselho que eu dou é: não desistam da profissão farmacêutica. A gente vê muitos profissionais que atuam e acabam não gostando daquilo que atuam, ou não queriam fazer farmácia e formarem farmácia por outros fins.
Não pensem no dinheiro. Ai, vou fazer farmácia e vou ser milionário. Vou ganhar rios de dinheiro. Não vai. Vou fazer doutorado, vou ganhar rios de dinheiro. Não vai ganhar. Mas quando você é um profissional apaixonado, que ama o que faz, isso vai ser acrescentado ao longo do tempo e você vai, né, viver e trabalhar de maneira feliz, sabendo que você está retribuindo para a sociedade algo valioso, que é o conhecimento e que é a saúde. E o apelo também aos alunos: se interessem pela profissão de alimentos. Alimentos não é chato, é o que eu mais ouço na graduação. Ai, não quero ir para alimentos, porque alimentos é muito chato, não gosto de alimentos. Ai, alimentos é isso, é aquilo. Não é. Eu trouxe um pequeno mundo do que é a área de alimentos. Não é só ficar no laboratório titulando e vendo se o alimento está com acidez, ou vendo se está tendo alguma reação de degradação de amônia, de nitrogênio. Não é só isso. Farmacêutico na área de alimentos, ele vai desde a pesquisa básica, a pesquisa clínica, a uma pesquisa avançada. Ele vai desde o desenvolvimento de um produto até estudar fatores socioeconômicos que podem modular aquela alimentação brasileira. Então, o farmacêutico na área de alimentos não é algo pequeno, é algo grandioso. O farmacêutico ele não é só grande em medicamentos ou em análises clínicas. Ele é grande também na área de alimentos. Basta você querer ser grande naquilo que você faz, que você desenvolve, naquilo que você ama. Então, tirem essa visão de que alimentos é algo chato, ou pequeno, ou que não traz lucro. Eu acho que isso é o de menos quando você faz aquilo que ama. E, sem dúvidas, eu acho que o que a gente conversou aqui hoje, né, traz um pouquinho da dimensão do farmacêutico de alimentos, desde a produção, desde o seu trabalho na indústria, até a sua questão social. Então, eu espero que esses conselhos, né, sirvam de motivação, sirvam também de parâmetro para um divisor de água para aquele aluno que estava em dúvida se queria ir ou não para a área de alimentos, que se identificou com um pouquinho do que eu falei. Farmacêutico, ele pode atuar na indústria, ele pode prestar um concurso público e atuar como fiscal de saúde, ele pode atuar em diversos segmentos, muitos segmentos. Então, assim, se interessem pela área, busquem mais conhecimentos, conhecimento nunca é demais, né? E amem. Eu acho que a mensagem que eu deixo aqui para vocês, para todo mundo é: amem aquilo que vocês fazem. Então, um profissional que ama aquilo que faz é um profissional que vai trabalhar feliz, que vai atender o paciente feliz, que vai fazer o ensaio laboratorial feliz e que vai desenvolver, voltar para a sociedade resultados sem dúvidas significativos. Então, eu acho que essa é a missão de hoje. Cada vez mais ser um profissional mais empático, que ama o que faz, principalmente na área de alimentos. Então, gente, chegamos ao fim do nosso Talk Pharma. Talk Show não, Talk Pharma. E nós queremos agradecer muito a presença do Wanderson. Foi uma conversa muito valiosa. Até eu fiquei empolgada agora com alimentos. Eu gostei muito. Foi muito legal. A gente queria muito agradecer, né, ter tirado um pouquinho do seu tempo pra vir aqui falar com a gente. E a gente ouve falar, assim, que a gente não gosta do que a gente não conhece, né? Então você é estudante de farmácia aqui da UFAM, de outra faculdade, ou até mesmo você aí que não é estudante de farmácia, procure saber um pouco mais sobre alimentos, né? Procure se informar, né? Já ouviu nosso podcast aqui, já tá sabendo alguma coisa, se informe mais. E é isso, gente. Dê oportunidade aí para alimentos. A gente conseguiu ver aqui um pouquinho da importância do farmacêutico nos alimentos. E é isso. Continue acompanhando, né, o nosso Talk Pharma. Siga nas redes sociais. Nós temos o YouTube, Pet Farmácia UFAM. Temos o nosso Spotify também, né? Nosso podcast está lá também. Wanderson, alguma rede social? Bom, tenho a minha rede social pessoal, né? @WandersonTorres, com 2 S. Claro que se surgir alguma dúvida de alguém que pode mandar lá, que eu vou responder com maior entusiasmo. Acho que eu deixo aqui também de dica, né? Tem um canal muito bom no YouTube que é Nutricionando. Então é um canal que eu particularmente gosto de acompanhar por conta de todas as atualizações que tem. E também dicas, né, de livros, né? Então tem livros, né, na área de farmácia que já puxa para a área de alimentos também, né? Não vou lembrar agora dos autores, mas
Caso vocês pensem, existe livro que puxe para a farmácia e para a área da nutrição? Existe. Então, se interessem, pesquisem, que sem dúvidas vai ser bastante enriquecedor. É isso, gente. Obrigada a você que ouviu até aqui e até o próximo episódio. Até a próxima.